além do Bitcoin, uma outra moeda que é relevante é a Ethereum, Sim. né? A Ethereum, eu acho que quando a gente conversou, não sei se ela já existia ou se já tinha caído na nossa atenção. Ela funciona, em primeiro lugar, ela funciona parecido com o Bitcoin. Sim. E em segundo lugar, por que ela não tem o mesmo sex appeal do Bitcoin? Boa. Eu diria porque, de propósito, eles buscaram se diferenciar e atender até outras necessidades de mercado, a outras demandas. Desde que o Ethereum nasceu, foi em 2014, 2013 começaram a pensar nele, 2014 teve lá até a venda dos primeiros tokens, e a rede começou a funcionar em 2015, se eu não estou enganado. Então já tem há bastante tempo. Mas desde o início a ideia do Ethereum era ser uma espécie de plataforma para outras aplicações serem desenvolvidas dentro da rede. Tá. Então era até um objetivo mais ambicioso, e não só ser mais um ativo, uma reserva de valor, um meio de troca, uma plataforma financeira. Era algo uma plataforma maior. para você fazer outras coisas usando Ethereum. Outras aplicações descentralizadas que usavam a rede do Ethereum como a base do sistema. Entendi. Em vez de ter um servidor centralizado, é a rede do Ethereum. E surgiu muita coisa, e é bacana, eu gosto do Ethereum porque é uma rede assim para muita inovação, experimentação. Mas não tem o mesmo propósito do Bitcoin, acho que nunca teve de fato a ambição de ser um concorrente ao Entendi. Bitcoin. É outra coisa. A rede tem algumas diferenças mais técnicas, do tipo o algoritmo de segurança. Eles mudaram para uma forma de fazer a mineração da rede, eles mudaram nos últimos 3 anos, se eu não estou enganado, algo bem diferente do Bitcoin. Bitcoin é mineração, precisa de máquina lá minerando, gastando energia. O Ethereum saiu desse modelo, foi para outra forma, que é a prova de participação. Enfim, mas ainda é uma rede muito usada. Não sei se você já ouviu falar das stablecoins. Já. As stablecoins são criptos pareadas em alguma moeda estável, normalmente o dólar, o real, o euro, enfim. As com dólar são as principais. E a maior parte dessas stablecoins são emitidas na rede do Ethereum. Então usam a rede do Ethereum para serem criadas e elas transitam lá dentro. Então ainda é uma rede importante e esse uso de stablecoins cresceu pra caramba, tem crescido, a ponto do governo americano também perceber que elas são importantes até para ajudar a financiar a dívida americana. Interessante. Sim, é impressionante. Só para ter uma noção assim de tamanho. Somando as principais stablecoins de dólar, elas somam mais de 200 bilhões de dólares emitidos. Isso seria no Brasil entre os 5 maiores bancos brasileiros. É realmente muito grande. Eles já são dos principais detentores da dívida americana. Porque como é que funciona, até para quem não sabe, o modelo de negócio desse bicho? Tem a empresa, até que já é diferente do Bitcoin, porque tem uma empresa por trás, que recebe os dólares no meio tradicional, no sistema financeiro, na conta bancária, e emite o token na rede do Ethereum. Então, empresa, recebi os dólares na conta bancária, estou aqui no meu ativo, guardado, e emiti o token equivalente a esses dólares na rede do Ethereum. Mas o que eu faço com esses dólares aqui? Eu não deixo parado na conta. Eu invisto na dívida americana, que é o ativo em dólares mais seguro, que rende alguma coisa, e até esse rendimento que ajuda a financiar a operação. Mas o negócio cresceu tanto que eles estão comprando muita dívida americana, a ponto de ser importante para os Estados Unidos. Caraca. Eles passaram foi no mês passado, semana retrasada, uma lei muito importante para regular as stablecoins. Então, o negócio cresceu e é um dos principais usos da rede do Ethereum. Esses vários usos da rede do Ethereum não corre... Pergunta idiota. Não corre o risco de sobrecarregar a rede do Ethereum? Sim, é sempre uma... Quanto mais a rede é demandada, mais as tarifas sobem. Um dos motivos pelos quais a rede passa por atualizações, vai sendo otimizada, até para ela ficar mais leve, para conseguir ter mais capacidade, para ficar mais barata. Teve momentos, no meio da pandemia, lá 2020 e 2021, que as tarifas na rede do Ethereum estavam bem altas, até inviabilizando alguns aplicativos de rodarem lá. Então, sim, acaba acontecendo em certos momentos que a rede fica sobrecarregada e pode ficar caro. Aí que surgem outras redes também. A Solana é outra rede que surgiu, até concorre bastante com o Ethereum em aplicações,
mas eu diria que é até mais centralizada do que o Ethereum, a própria rede, assim. Tem um grupo de desenvolvedores conhecidos, tem uma influência maior sobre o sistema, coisa que no Bitcoin não existe, né? Quando a gente fala de criptoativos, a gente pode pensar assim no nível de descentralização e centralização. O mais descentralizado que nós temos hoje é o Bitcoin. Então é a referência. E a gente vai voltando assim um pouco menos descentralizado, tá o Ethereum. Menos descentralizado ainda, a rede da Solana. Só que sendo menos descentralizada, ela consegue ser mais otimizada, consegue ser mais rápida, e aí muita gente acaba também emitindo stablecoins na rede da Solana ou outros aplicativos. Os NFTs que a gente mencionou também, muitos usaram a rede da Solana, não apenas o Ethereum, o Solana também. Pra mim o NFT era uma exclusividade de usar, assim, só usava a rede do Ethereum. Começou muito no Ethereum, foi a principal, mas depois Solana também usaram bastante. Aí foram várias redes. E o NFT, ele surfou, ele teve um hype muito grande, teve joguinho, a Axie não sei o quê. Axie Infinity. Nem eu lembrava desse. O Axie Infinity, esse jogo foi febre máxima lá em 2021, né? E os NFTs, eles surgiram... Bom, teve o Kings of Leon lançou um álbum em NFT e tudo mais. Foi uma parada, todo mundo achou que, porra, NFT, não sei o quê. Mas eu sinto que a galera não sabia muito bem que porra era essa. Sim. E agora tá num momento de... Bom, você vai saber mais que eu. Mas eu não ouço falar mais de NFT. Tá numa baixa aí, não é? Tá. Teve uma febre grande ali naquele momento. Era o Axie Infinity, eram os joguinhos com NFT também. E tinha os outros que eram apenas NFT como, cara, colecionável. O cartão de beisebol aquele colecionável, digital. Não sei se você ouviu falar dos CryptoPunks. Não. Que eram uma série de punks, assim, até umas figuras bem pixeladas, meio tosca, assim, mas virou uma febre, uma comunidade gostava e comprava, negociavam. Teve aquele de macaquinho também, que o Neymar comprou. Exatamente, os Bored Apes, os macacos entediados. E teve várias coleções, assim, de NFTs que ganharam muito valor, certamente muitos perderam bastante. Mas foi uma febre até que surfou um pouco da onda do metaverso naquela época, né? Lembra que a própria Facebook mudou o nome para Meta. E hoje nem se fala mais em metaverso. Talvez isso venha a voltar, mas no curto prazo não vejo muita possibilidade. Mas se vislumbrava muito... Pô, será que o NFT não pode ser usado mais no metaverso? Não pode ser mais usado em jogos? Esses produtos, mercadorias digitais que eu posso ter na minha carteira, eu posso colecionar, posso vender. Para mim o uso ainda é válido, esse caso de uso ele é válido, mas claro que ali passou por uma febre que aí ficou para trás. O que são esses ETFs que você mencionou no começo? O ETF se chama, a sigla para Exchange Traded Fund, então é um fundo negociado em bolsa. Então são veículos de investimento que se popularizaram muito nos últimos 20 anos, especialmente nos Estados Unidos, no Brasil também temos. E é uma forma muito fácil de investir em tudo que é tipo de investimento. Primeiro tem os ETFs de índice de bolsa. Então, o índice americano, que é o SP500, é o principal índice de ações. Você pode investir no ETF do SP500. Em vez de comprar as 500 empresas do índice, cara, investe direto no ETF, facilita o trabalho. Então, é um veículo de investimento que... ele é muito fácil de receber dinheiro de investidor. E durante muitos anos, a indústria de Bitcoin, de criptoativos, tentou criar os ETFs, mas a CVM americana, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que regula o mercado de ações, eles vetavam, cara, barravam por N motivos, sentavam em cima, não aprovavam, cara, se arrastou durante anos. O Brasil aprovou ETF em 2021, se não estou enganado. Não, antes até, acho, 2020 ou 2021, e nos Estados Unidos nada. E finalmente, no ano passado, no início de 2024, eles aprovaram, porque algumas empresas que tiveram pedido negado processaram a CVM na justiça americana, ganharam, aí os caras não tinham mais o que dizer, tá bom? Então, perdemos a justiça, tá aprovado, então aprovaram, e cresceu demais esses ETFs, a ponto de o principal deles, que é patrocinado pela BlackRock, uma das maiores gestoras do planeta, tem 7 trilhões de dólares, ser o maior ETF do mundo e é o ETF que mais tem bitcoins, já tem mais de 700 mil bitcoins. Cresceu rápido para burro
E possibilitou que muita gente que não tinha como entrar no Bitcoin, investidor institucional, mais qualificado, encontrasse essa forma fácil, rápida, com volume, com liquidez, negociada na Bolsa Americana e explodiu. Então o ETF explodiu. Porra, cara, desculpa, mas é que assim, entendi o conceito, mas eu não consigo entender direito por que que um cara escolheria investir numa ETF ao invés de investir numa coisa convencional. Você diz uma ação de empresa? É. Pela facilidade. Por exemplo, você pode criar o que o pessoal chama de ETF temático. Quero investir em empresas do setor de petróleo e gás. Pô, eu posso lá selecionar cada empresa, vou comprar um pouco da Chevron, um pouco da Petrobras, um pouco da Exxon, um pouco da BP, enfim. Eu vou ter que quebrar a cabeça, encontrar e pensar quanto que eu tenho que colocar em cada empresa. Uhum. Ou você pode ir no ETF, que já investe nessas empresas. Então você faz um único investimento. Quando você abre lá o seu home broker para investir, você compra um único papel, um único símbolo que você está comprando. Em vez de comprar várias empresas, você pode comprar um único veículo que investe nessas empresas. Então facilita. Você poderia comprar direto das empresas? Poderia, mas facilita. Então, Entendi. E o ETF é negociado na bolsa também, né? É? Então tem liquidez, tudo é fácil.